Olá, professor do Hall do Berço. Bem-vinda a essa classe tão gostosa de trabalhar. Nós vamos trabalhar neste momento o quarto trimestre de 2020. Antes de começar, eu quero ler para vocês um texto de Ellen White que ela escreveu no Orientação à Criança, na página 193. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a formação de seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Nós estamos trabalhando com crianças de 0 a 3. E esse texto se enquadra direitinho na faixa etária dos alunos que nós estamos trabalhando. Então, essa fase é uma fase muito importante. Claro que nós, como professores, temos uma parcela pequena nessa formação. Os pais têm uma parcela muito maior, mas nós temos a nossa parcela de aprendizado, de fazê-los aprender junto com a gente. Pensando nas crianças do Hall do Berço, nos bebês, porque eles são bebês ainda, né? Mesmo aqueles maiorzinhos, a gente vê que o vocabulário deles muitas vezes é bem limitado. Eles vão de 10 palavras para algumas palavras e tal, mas eles têm um vocabulário limitado. E então, quando nós trabalhamos com eles, a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente está usando, para serem palavras que eles conheçam, que sejam do cotidiano deles. Outra coisa bem interessante para a gente ficar esperto nisso é que eles entendem poucos conceitos. Então, se a gente fala de paz, de amor, de coisas assim que são conceitos, eles não entendem muito bem. Eles entendem as ações desses conceitos. Eu achei bem interessante, esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de um menininho de 3 anos. E o pai pergunta para ele o que é amor. Ele disse assim, é abraçar, abaçar, ele falou assim, é abraçar e beijar. Então, ele não tem a ideia de como formar esse conceito dessas ideias, mas ele sabe o que é, porque ele também está recebendo isso. Então, a gente precisa ter cuidado com essas palavras muito conceituais. Outra coisa, as histórias precisam ser rápidas, porque a concentração deles é de pouquíssimos minutos. E com os bebês, às vezes, até segundos. Então, a gente precisa ter muito recurso audiovisual, né? A sua voz precisa ser diferente. Se você vai falar alguma coisa assim, alguém está correndo, então você tem que apressar sua voz. Ou se é um cochicho, então você tem que diminuir sua voz. Isso vai ajudar na concentração deles. Outra coisa que você precisa usar gestos, precisa usar muita música. E não esqueça, o Hall é a classe que você precisa usar esse recurso com bastante frequência, porque isso atrai a atenção deles. Nunca esqueça de usar também, na hora da música, instrumentos musicais. E você pode fazer instrumentos musicais com coisas que você tem em casa. Esse aqui é um potinho de remédio, né? Com feijão dentro. O importante é ele ter alguma coisa para... Pode ser um chocalho, pode ser alguma coisa que faça barulho, ele vai gostar, para fazer o ritmo. Aqui eu tenho um outro, ó, com potinho de pó de arroz, de pó royal, desculpa. Mas o importante é eles terem alguma coisa na mão para fazer barulho, para fazer o movimento rítmico. Uma coisa muito importante, as músicas que você tem no auxiliar do Hall do Berço, elas estão disponíveis para você, a Casa Publicadora deixou disponível para você nos aplicativos de música. Então, se você tem Spotify, elas estão lá. Se você tem Deezer, elas estão lá. Outros aplicativos, eles estão disponíveis para você usar, né? Ou, se você quer comprar o CD, eles estão disponíveis no site da Casa Publicadora. Se você quiser ver mais coisas assim, você pode ver no trimestre anterior, a gente tem várias dicas de materiais e outras coisas na trimestral anterior. A Johnny fez essa parte, a Valéria também. Então, com muitas dicas para como você pode usar esse material. Agora, uma coisa, não esqueça.
o auxiliar do rol do berço, é a sua cartilha. Você precisa estar usando isso sempre. Ele tem dicas maravilhosas e até o apoio aos pais. Não esqueça. Que Deus nos abençoe durante esse trimestre. Nós vamos partir agora para todos os incentivos, desde a plaquinha da porta até as lições. Uma coisa muito importante para começar é que a gente deve colocar uma placa na porta da nossa sala. Então, aqui a gente tem a placa do hall do berço, com a idade, que isso é importante também, porque se alguém chegar, ela já vai ver qual a idade que a criança deve estar lá dentro. E a gente fez essa plaquinha, como a lição vai para a divisão sul-asiática, com o tigre, que é um dos animais típicos da Índia. Ela foi confeccionada em feltro, tá? Tecido e feltro. A gente vai colocar à disposição para vocês todos os moldes. Quem não tem muita habilidade com feltro pode fazer tranquilamente essa plaquinha no EVA. E só para vocês verem, a gente colocou aqui atrás, para ficar mais fácil, a gente colocou uma plaquinha de EVA para ficar mais firme, né? Para não ficar virando. Mas você pode depois pendurá-la de outra maneira lá na sua porta, ok? É importante que a criança se sinta muito bem ao chegar à escola sabatina. Por isso, receba com muito carinho, com muita atenção, abrace se ele gostar, tem alguns que não gostam, mas tenha também incentivos para ele vir à igreja. Nós temos 2 sugestões. Convidei a Valéria para ajudar e a Valéria vai dar a primeira sugestão. Ok, Luciana. Nós temos aqui a confecção de um aprisco. Esse aprisco foi feito com uma placa de EVA forrado, uma placa de isopor forrada com EVA. Também aqui um cenáriozinho para inserir as ovelhinhas. As ovelhinhas foram confeccionadas também em EVA. Os moldes das ovelhinhas, do pastorzinho também, estarão disponíveis no nosso Facebook, também no WhatsApp. E a Luciana, então, assim que terminarmos as nossas trimestrais, ela então disponibilizar nessas vias de comunicação, ok? Então, à medida que a criança chega, ela então coloca uma ovelhinha ali no aprisco delas. Outra sugestão é o pavão. Nós confeccionamos esse pavão em feltro. Como eu disse anteriormente, você pode fazer em EVA também. Esse pavão, ele tem as peninhas separadas. Então, cada vez que a criança chegar, o pavão, ela chega e coloca a pena aqui na cauda do pavão. Por que o pavão? O pavão é a ave nacional da Índia. Sim. Então, ela é a ave símbolo da Índia. Então, confeccionamos o pavão assim. Então, você também terá todos os moldes do pavão nos grupos do WhatsApp e no Facebook também. O momento da oração é de extrema importância para a criança. Ele deve ser incentivado desde os primeiros meses de vida. E nós, para este momento, nós confeccionamos um painel aqui feito de EVA, as crianças ali felizes. Nós colocamos também algumas plaquinhas pequenas de EVA com figuras pelas quais, com motivos pelas quais as crianças podem então orar. Nós colocamos aqui, você pode passar então essa cestinha. A criança pode estar selecionando um dos motivos, pode ser pela vovó, pelo titio, pelo irmãozinho. Então, tem as figuras aqui respectivas para cada um desses pedidos. Se a criança é muito bebezinho, o próprio pai pode selecionar, então, para essa criança, ok? Esses pedidinhos, eles serão anexados aqui nesses bolsinhos, né? E à medida que todos os pedidos forem colocados nos bolsos, nós podemos, então, orar pelos pedidos de modo geral. A criança pode ser uma criança maiorzinha, pode ser selecionada para fazer essa oração, o próprio professor ou, quem sabe, um dos pais, então, pode estar realizando a oração neste momento. A Lu também tem uma outra sugestão para vocês realizarem nesta oportunidade. A outra sugestão são tapetes de oração, onde as crianças vão pegar o seu, se ajoelhar. Nós fizemos em EVA, são placas de EVA, quase uma folha toda, né?
com animaizinhos, você vai ter o molde, tudo direitinho lá, que nós vamos passar via WhatsApp ou estará no Facebook do Ministério da Criança. Aqui a gente fez um de cada cor. E a gente tem também um dado. Vai ser até um momento lúdico na Escola Sabatina. Sim. É um dado, com cada face do dado, tem o motivo ou o grupo de pessoas pela qual nós vamos estar orando. Então, a pessoa, a criança, você pode escolher uma a cada sábado, né, para jogar o dado, e aí vai jogar no chão, né, Sim. e aí vai cair em alguém. Em quem caiu? Aqui no papai e pela mamãe. Então, as crianças vão orar naquela semana pelos papais, né? Papai e mamãe. Mas pode cair, então, aqui pelo amiguinho, pelo vovô e pela vovó, né? Ou só pelo papai, ou só pela mamãe. E tem também até quem, Lu? O pastor. O pastor. Então, podemos orar pelo pastor. Mas as figuras, elas podem também ser trocadas ao longo do trimestre. Você pode, então... Pode ter que colocar fotos deles. Isso, né? Exato. Fotos específicas. Então, você pode, então, estar reformulando esse dado para mudar, então, as E esse dado motivações. pode ser feito com uma caixa. Uma Isso. caixa de papelão que você ia jogar fora, né? Exato. Uma caixa quadradinha, forra, né? E as imagens a gente vai estar disponibilizando também pelo WhatsApp e no Face. Ok. Como incentivo de oferta, nós temos 2 sugestões. Esse trimestre, como a gente já falou, a oferta irá beneficiar a divisão sul-asiática. São 11 projetos para essa divisão. E como é a divisão sul-asiática, ele tem animais bem típicos, nós usamos os animais da Índia. Então, um deles é o elefante. Esse painel foi confeccionado com uma base de uma folha de isopor, depois todo encapado em EVA, e os elefantinhos foram confeccionados em EVA também. Um detalhe importante, existem elefantes na África e na Ásia, e os elefantes da Ásia são diferentes, eles são mais amigáveis, eles são domesticáveis. Então, a diferença básica entre os elefantes africanos e os indianos é que as orelhas dos indianos são menores. Então, cuidado ao fazer. Mas a gente vai estar colocando para você, tanto nos grupos de WhatsApp como no Facebook, os moldes também desses daqui. Bem fácil para você fazer, e a cada sábado que alcançar o alvo da oferta da Escola Sabatina, você coloca um elefantinho no painel. Outra sugestão que a gente tem aqui são os guardadores. O Hall do Berço precisa disso, porque senão eles vão comer o dinheirinho, né? Comer a oferta. Então, chega, cada um tem o seu guardador. Esse aqui foi confeccionado em EVA e tem como, para formar a cabecinha e a tromba do elefante, um balão, né? E os olhinhos foram colados, olhinho que a gente compra pronto já. Para recolher a oferta, então, para recolher, a gente fez aqui com um tubinho, não é nem uma latinha, esse aqui é um tubinho daqueles de batata, que foi cortado, todo encapado com EVA, e o mesmo elefantinho que nós usamos no incentivo está aqui enfeitando o recolhedor. A Valéria tem outro. Sim, Lu. Antes só de mostrar o meu incentivo, eu gostaria só de fazer um adendo aqui, Lu. Nós colamos esses olhinhos aqui no balão. E o próprio balão. Se você achar que as suas crianças são menores, mais, né, levadinhas, e corra o risco de eventualmente tirar esse... experimentar. Exatamente, experimentar um olhinho, ou quem sabe puxar o balãozinho, eu oriento que você substitua esse formato de balão pelo próprio EVA colado e também o olhinho ele desenhado em tinta. Aí você vai estar mais tranquila e com mais segurança, ok? Muito bem, Lu, nós temos também, então, algum outro animal que é muito característico ali da Ásia, né? Que são da Índia, que são os pavões. Eles são muito idolatrados, inclusive lá. Nós colocamos, então, trouxemos essa sugestão desta maquete, nós confeccionamos também com isopor e EVA.
O pavão ele foi confeccionado em papel, então nós imprimimos, na verdade, né, Lu, essa, essa folha, Pena. colocamos ali a peninha, também vai estar disponível para vocês. Mas se você achar que vai gastar muita tinta, né, que a sua impressora não está tão boa assim, você pode fazer uma sulfite branca mesmo e fazer uns desenhinhos ali de umas peninhas, né, Lu? E Ou tem o colocar, sulfite então. verdezinho, que é mais Isso claro e também tal. é uma outra opção para que você economize um pouquinho ali a tinta da sua impressora, ok? Então, da mesma forma, a cada sábado que alcançar a oferta, você então coloca ali um pavão na sua maquete. Nós fizemos ali algumas diferenças de tamanho para deixar bonitinho ali a sua maquete. Como recolhedor de oferta, nós utilizamos também meia latinha ali de batatinha, né, de batatinha Pringles, e aí colocamos um pavãozinho um pouquinho menor aqui só para enfeitar para as crianças recolherem então as ofertas, ok? Para incentivo do estudo da lição, nós temos duas sugestões. A primeira, como um dos meses da lição do Hall, ele vai estudar sobre a ovelha perdida, a gente está trazendo essa sugestão. Então, é um mini aprisco, vamos dizer assim, isto é individual para cada criança. Então, você vai fazer, nós fizemos em EVA, aqui tem o nome da criança impresso, e nós temos os 13 sábados. A cada sábado que ela estudar, você vai colar no espacinho, vai colar no espacinho a ovelhinha. Se ela não esteve presente ou se ela não estudou, vai ficar em branco o espacinho ali do sábado que ela não estudou. A outra sugestão, como nós estamos chegando próximos do Natal, já pensaram que já está próximo do Natal? Sim. Nós temos a sugestão da árvore de Natal em feltro. Essa árvore foi toda confeccionada em feltro. Aqui é uma latinha, a base, e cada lição que a criança estudar, você vai colar uma estrelinha na árvore. E assim, no final do trimestre, ela vai estar com a árvore bonita e você pode já usar essa sugestão como presente para ela levar para casa no 13º sábado. A Valéria agora tem algumas sugestões de como a gente pode incentivar as crianças a decorar o verso. Ou pelo menos tentar, né? Porque eles são tão Sim. pequenininhos, às vezes nem falam ainda. Sim, mas a partir do momento que começam já a falar, é importante que eles Sim. memorizem a palavra de Deus. Nós temos então duas sugestões. Como a Lu disse, nós já estamos na época do Natal, né? E vai ser então enfatizado o nascimento de Jesus. Nós colocamos aqui uma opção como incentivo do estudo do verso para decorar. Então, à medida que a criança falou o versinho, né? Dele decorou, aí então é colado também uma estrelinha aqui no céu, tá? Esses moldes também estarão disponíveis nos nossos meios de comunicação. Uma outra opção é a confecção desse sapatinho. Você pode confeccionar um azulzinho para os meninos, um rosinha, né, mais delicadinho ali com lacinho para as meninas. E os versinhos são colocados aqui dentro dos sapatinhos. Nós sabemos que para o rol, o mesmo versinho é estudado durante o primeiro mês, né, da primeira lição, e da segunda e da terceira, assim sucessivamente. Então, na verdade, eles serão repetidos. Porém, nós colocamos aqui algumas figuras diferentes referentes, então, àquela lição, para que ele, então, veja assim de uma forma um pouquinho mais diferenciada a cada versinho que ele vai estar decorando. É lógico que as mães são elementos essenciais para que isso aconteça. Então, esses versinhos, na verdade, eles serão oferecidos para as mães, obviamente que a criança não vai conseguir lê-lo, né? Óbvio. Então, as mães vão levar esse versinho para casa, e então fazer alusão para a criança somente em relação às figuras, né, Lu? E então decorar com a criança e trazê-lo de volta, então, a cada sábado que ela, então, decorou o versinho. Ok? Então, essas são as nossas sugestões. Olá, queridos professores, coordenadores, tudo bem com vocês? Coube a mim apresentar o traje típico lá da Índia. Nesse trimestre, nós teremos 11 projetos que vão beneficiar a divisão sul-asiática. E desses projetos, nós temos vários projetos para escola, igreja, você pode incentivar os seus alunos. E eles amam esse momento da oferta caracterizados. Esse aqui seria um traje feminino para as meninas. Então, aqui nós temos, eu estou usando uma leg,
As meninas, no caso, estarão na igreja com a sainha delas, normal. E aí você pode confeccionar essa túnica. Nós fizemos de tecido. Eu sempre comentava na trimestral com vocês que vale a pena investir nesses materiais, porque as ofertas vão se repetindo e aí a gente pode usar novamente. Então, aqui nós temos uma túnica de tecido, colocamos aqui algumas decorações para ficar um traje mais chique. Mas você pode fazer simples também. A ideia seria uma bem colorida assim para as meninas, e se for para os meninos, você pode fazer uma lisa. Elas sempre usam lenço. Então, aqui nós temos o lenço que elas podem usar na cabeça, ou vocês podem usar nos ombros também, dessa forma. Ou, se preferir, pode colocar também no braço. E aí, elas usam com o recolhedor aqui para estar recolhendo a ofertinha, então. Uma outra ideia para os meninos, você pode manter a túnica lisa e fazer um turbante de echarpe nos seus alunos. Enviaremos um vídeo pelas nossas mídias sociais explicando como você pode montar esse turbante. Uma outra opção para as meninas é o sari, que é um traje também muito usado pelas mulheres na Índia. Você pode usar uma canga, um lençol e simplesmente você prende na roupa da criança e enrola de forma que ela fique assim, ele se torna um vestido. Vamos começar agora as lições do Rol do Berço. Como você já deve saber, nós temos 3 lições que se repetem cada uma se repete durante um mês. Então, você vai repetir a mesma história 4 vezes. Ai, é ruim, é horrível, as crianças vão se enjoar. Não, não vão, porque o Rol gosta muito de repetição. A gente enjoa, eles não. Aqui no auxiliar, você tem várias dicas do que fazer nos momentos prévios. Eu sugiro, eu estou com essa bonequinha no colo exatamente por isso. Eu sugiro que você tenha vários bebezinhos, pode ser bebês menores, maiores, numa cestinha de repente, para que as crianças ao chegarem fiquem com os bebês no colo, olhem, você pode ajudá-las a cuidar, fazer carinho, porque durante esse mês a lição vai estar falando sobre a filha de Jairo. Então, tenha bebês ou bonequinhas para que as crianças, no momento prévio, já vão colocando alguma coisa assim que você vai falar depois na lição. Como eu disse, a lição é sobre a ressurreição da filha de Jairo. Mas a gente tem a sugestão de começar a história com Jesus no barco. Ele estava no lago pregando. Então, o primeiro cenário, a primeira cena que você vai contar, e isso tudo muito rápido, não esqueça disso, porque o rol tem que ser rapidinho, é um cenário de mar, né? Aqui nós temos um papel nacarado que fez para dar aquela ideia de água. Nós temos aqui a parte com TNT, o bege para simular a areia, passos na areia, né? A roupinha simulando a roupa de Jesus. E dentro do barco a gente tem um banquinho. Esse banquinho pode ser usado, se sua classe de escola sabatina está presencial, você pode pegar uma das criancinhas maiores do Rol do Berço, vesti-la de Jesus, Jesus vai estar dentro do barco, ele pode estar pregando e falando. Quando Jesus termina a sua parte aqui na água, ele vai para a terra, ele sai. E nessa saída, então a história começa com Jairo vindo desesperado chamar Jesus para levá-la até a sua casa porque a sua filha está doente. No meio do caminho tem toda aquela situação de que os servos vêm e dizem assim, não incomode Jesus mais porque a sua filha já morreu. E Jesus disse assim, não. E Jesus vai até a casa de Jairo. Então agora o próximo cenário da história é a casa de Jairo. Se você tem presencialmente as crianças, você pode usar uma roupinha, uma menininha, para ser a filha dele. E você daí pode fazer uma caminha diferente, ela pode deitar e você vai contando a história com a própria criança. Mas se você não tem ainda, se você está filmando, alguma coisa assim, você pode fazer assim. Ou se sua classe é de crianças muito pequenas, você pode usar, então,
uma bonequinha. Aqui a gente fez, é uma caixinha de papelão, a cama dela, né? Aqui também é uma caixinha de papelão encapado para ser o criado mudo. E a gente colocou objetos de médico, alguma coisa, uma vela e tal. Uma decoração do quarto, você pode usar o que você tiver. Isso também, como eu disse antes, esse é um cenário muito básico de uma casa interna. Então, faça e tenha guardado. Guarde as coisas que você faz, porque você vai usar. A gente usa muitas vezes os mesmos cenários aqui na associação. Então, guarde isso, dá trabalho para fazer, tenha guardado. Outra coisa que você pode usar na sua lição aqui é curativos, né? Tipo band-aids, até um esparadrapo. Então, ao aplicar a lição, você pode colocar neles, falando que ela está dodói e tal. Então, use recursos que você tem para que a lição seja mais enriquecida e para que eles possam entender aquilo que você quer falar. E uma coisa muito importante, tenha sempre a mensagem central da história, fale sempre disso para eles. Repita várias vezes. No auxiliar você tem isso para você falar várias vezes. A mensagem central da primeira lição é: nós podemos ajudar outras pessoas. Então, o rol muitas vezes recebe muito, né? Então a gente precisa estimular que eles também podem ajudar. De coisas muito pequenininhas, mas eles podem ajudar outras pessoas. Que Deus nos ajude a transmitirmos essa mensagem para os nossos pequeninos. Para o mês de novembro, a história que nós vamos contar para os nossos pequeninos é a do Bom Pastor. A minha sugestão para os momentos prévios é você ter várias ovelhinhas. E aí você pode ir falando com as crianças nos momentos prévios de como ela é, de como o pastor cuida dela, aquela coisa bem gostosinha deles pegarem a ovelha e tal. Então, nos momentos prévios, a minha sugestão é essa. Tem ovelhinhas de vários tipos diferentes, sem problema nenhum. Para a lição especificamente, nós vamos falar com eles sobre o cuidado de Jesus conosco. E a história é do aprisco, que tinha, o pastor tinha 100 ovelhas, mas quando ele foi ver, faltava uma, e daí todo o cuidado que ele teve de buscar aquela perdida e tudo mais. Nós fizemos aqui o nosso aprisco de uma maneira muito fácil. Vocês vão ver que o aprisco todo foi feito com uma caixa de papelão, imprimido a cerquinha. Então, a cerca foi impressa, colada numa caixa de papelão que nós abrimos. Então, vai ser bem fácil de você fazer. Essas ovelhas aqui, se você não tem ovelhinhas fofinhas, né, de toda feita, comprada e tal, você pode fazer de várias formas. Nós estamos sugerindo essa daqui, feita em EVA felpudinho, né, para dar aquele toquezinho da lãzinha. E atrás, para ela ficar em pezinha, é um rolinho de EVA, bem fácil de confeccionar, para ela poder ficar em pezinha quando você coloca, né? Essa está fora do aprisco porque é a perdida. E a gente tem, como sugestão, a roupinha do pastor. Então, se você tem a escola sabatina presencial, um dos menininhos pode ser o pastor, você pode vesti-lo e tudo mais. O cenário feito em TNT também é um cenário básico, um cenário de um campo e tudo mais, que também você pode fazer e guardar. Outra sugestão, principalmente se você está fazendo sua escola sabatina online e tal, é usar recursos que você tem em casa. Aqui eu já mostrei esse pastorzinho numa das nossas lives, no congresso que a gente fez esses meses atrás. Então aqui é um rolinho de papel higiênico, um lacinho de cabelo para segurar aqui e um pedacinho de pano. Então você pode fazer o pastor, e em outras histórias você pode usar esse recurso também. E não esquecer de que se você estiver fazendo online e tal, precisa mostrar bem pertinho da câmera o objeto que você está segurando para eles conseguirem ver direitinho. Então você pode fazer o pastor desse jeito, se for, né? Se você estiver presencialmente também, você pode usar recursos parecidos. E uma coisa muito importante, nessa lição, a mensagem central é:
Jesus cuida de você e de mim. Então, mostrar que Jesus está preocupado com todos os detalhes da nossa vida, que Ele cuida de nós, que Ele está disposto a fazer qualquer coisa por nós. E que nós temos pessoas também que cuidam de nós, no caso deles, o papai e a mamãe. Então, mostrar que existem pessoas que estão cuidando de nós e a principal é Jesus. No mês de dezembro, a história que nós vamos contar para os nossos bebês, as nossas crianças do hall, é a história do nascimento de Jesus, o bebê Jesus. Como nas atividades prévias, você pode ter vários animaizinhos de pelúcia para eles brincarem ali antes do início da escola sabatina. E você pode ir direcionando essa brincadeira, falando que são os bichinhos que estiveram ali no estábulo junto com o nascimento de Jesus e tal, que eram bichinhos parecidos com esses. E aí, e falando e tal, que Jesus, né, já vai preparando o espírito deles para a história propriamente dita. Essa história vai ter como mensagem principal que nós amamos a Jesus. Então, coloque bastante vezes isso, nós amamos a Jesus, porque Ele veio e nasceu, né, como um bebezinho e tal. Então, vai falando várias vezes isso. No nosso cenário, nós usamos algumas coisas. Você vai montando o cenário conforme você vai contando a história. E você pode usar a sala toda, né? Porque você vai ter pastores, vai ter magos, vai ter José Maria, bebê Jesus e tudo mais. Agora, o cenário que a gente usou desta vez, ele foi feito em TNT aqui no fundo, uma bordinha de EVA, as estrelas e tal, nós já confeccionamos naquele EVA com glitter, né, que daí já dá um toque especial. E os personagens principais aqui, Maria, José, o bebê Jesus e o anjo, em EVA também. Os moldes, como a gente já tinha dito antes, vão estar disponíveis na nossa página do Facebook e também nós vamos passar para os grupos que nós temos de WhatsApp. Aqui está montado o cenário dos magos. Então, roupas brilhantes, porque eles eram ricos, né? Coroas e tal. E os presentes, ouro, incenso e mirra. Os presentes que os magos levaram. A gente tem ovelhinhas. Essas ovelhinhas, você também vai ter os moldes. Elas foram feitas no EVA felpudinho. E essas aqui são diferentes daquela outra, né, da ovelha perdida. Atrás nós colocamos isopor, para elas poderem ficar em pezinhas. Você pode também usar para a parte dos pastores a mesma roupinha que você usou na parte da ovelha perdida. Então, uma roupinha para direcionar a questão do pastor. Uma não, você pode usar vários e ter todos os apetrechos, vamos dizer assim, para o pastor. Aqui a gente tem um cajado feito de papel e revestido com aquela fita mais marronzinha, brilhantezinha. Você pode usar também outro tipo de papel. Use a sua criatividade para fazer um cajadinho. Se você tiver um cavalinho, você pode usar também, falando que Maria chegou de carro, como eles têm, como eles conhecem. Ela veio num cavalo, né? Então, para eles poderem ver, use muitos recursos visuais para o hall. É muito importante isso para eles. Eles conseguem prestar muita atenção se você usa recursos visuais. Se só fica falando, rapidinho, eles não vão conseguir prestar atenção mais. Então, essa lição vai ser feita toda em dezembro, né? O nascimento de Jesus e vai direcionando para o Natal. Que Deus nos abençoe durante esse trimestre. Que a gente possa mostrar para os nossos bebês que Jesus os ama muito. E que através dessas lições a gente possa ir fazendo isso mês a mês e colocando na cabecinha deles desde pequeno que eles são importantes para Jesus. Que Deus nos abençoe.